eu vou fazer ele à mão, que é para a gente ver como são as contas, tá? Então, lembra, a gente está com o modelo linear. Gente, cadê os alunos? Será que eles trancaram? Não foram embora? Olha, talvez eles tenham confundido. Porque eu falei que não ia dar... feriado. Ou feriado não, dia você for porque eu falei que eu não ia dar aula na quinta. Eu achei que era hoje você não ia dar aula. Quase não lembro. Hoje não é na quinta. Ai, gente, eu poderia ter mandado um e-mail avisando, né? Mas beleza, eu vou gravar aqui, depois eu faço a gravação se prestar, né? Então, é assim, a gente começou aquele caso 1, que era o modelo linear, com matriz de variância e covariância, sigma 2 identidade, né? Então, hoje, a gente começa com um exemplo, que é bem simplesinho, de modelo linear, mas que a gente vai fazer, como a gente vai fazer multivariado, né? Então, vamos escrever ele inteirinho aqui. E aí, eu vou colocar os dados também, né? Então, tem o indivíduo, 1, 2, 3, 4, 5. Cada indivíduo tem a renda em salários mínimos, que é a resposta. Então, 20, 10, 17, 12 e 11. Escolaridade em anos, que é a X1, que é 6 anos de escolaridade, 12, 10, 8, 9. Aí a gente tem a idade, que é a X2, que é 28, 40, 32, 36 e 34. Bom, eu fiz as contas à mão mesmo, né? Da X, X transposta X, X transposta X a menos 1. Eu vou colocar aqui algumas dessas contas, né? Mas só para definir aqui. Então, esses são os dados, né? São dados bem simples. E a gente quer, então, explicar a renda com os anos de escolaridade e a idade. E a gente assume que todas as observações a renda, dado X1 e X2, vão ter uma distribuição normal, né? Então, aqui, quem que é o nosso vetor? Então, no modelo linear, né? Y igual a x beta mais o epsilon. O y é o nosso vetor, ele vai ser, então, 20, 10, 17, 12 e 11. A nossa matriz X, bom, eu tenho duas covariáveis, né? Mas, em geral, a gente coloca o intercepto também, que é... Então, eu vou colocar uma coluna de uns no X. A escolaridade, 6, 12, 10, 8, 9. E a idade, 28, 40, 32, 36 e 34. Essa daqui, gente, é a nossa matriz X de... Pode ser chamada de matriz do modelo, tá? Alguns autores chamam de matriz de planejamento, mas outros autores chamam matriz de planejamento só quando só tem zeros e uns, tá? Então, essa eu vou chamar de matriz do modelo, tá? Aí, a partir disso, a gente, para fazer a estimação dos parâmetros beta, né? A gente faz, então, beta chapéu, que é x transposta x a menos 1, x transposta y. Todo mundo é aqui vetor ou matriz, né? Então, a gente tem que calcular x transposta x a menos 1 e x transposta y. Eu vou até conferir se está certinho aqui. Daqui a pouco eu abro o R só para mostrar, mas enfim, é um modelinho muito simples, né?
e didático aqui, por isso que a gente vai fazer todas as contas. Então, não vou escrever todas as matrizes, né? Mas como que a gente faria, então? Então, x transposta x, a gente faz essa daqui transposta vezes ela mesma. Isso aqui dá 5, 45, 170. Lembra que ela é simétrica, então 45, 170, 425, 1562, 1562 e 5.860. Aí a x transposta a x a menos 1, eu não vou colocar aqui, teria que calcular. X transposta a y dá 70, 605, 2310. E aí, o beta chapéu vetor é x transposto x a menos 1, x transposto y. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em um vetor que é 45,67, 0,42 e menos 1,04. Eu vou interpretar esses coeficientes estimados aqui na próxima lousa. Então, ele é um modelinho, esse modelo, ele é um modelo de regressão linear múltipla, né? Claro que aqui os dados são bem simples, né? Mas a gente usa para, enfim, ilustrar, né? A nossa metodologia inicial. Então, são vários números, né? Se a gente tivesse mais colunas, as matrizes iam ficar maiores. Então, aqui eu tenho 2 colunas de preditoras, mais a coluna do intercepto. A matriz x transposta x fica 3 por 3, né? Então, aqui vamos colocar as dimensões. Então, aqui, o y é n por 1, que é 5 por 1, nesse caso. X é uma matriz 5 pelo que a gente chamou de K mais 1, ou P mais 1. Não lembro agora se foi P ou se foi K mesmo, né? 5 por K mais 1. Daí, X transposta X tem dimensão K mais 1 por K mais 1. Assim como a X transposta X a menos 1. X transposta Y, ó, ela é K mais 1 por N, e a Y é N por 1. Então, essa daqui fica K mais 1 por 1. E o beta chapéu, fica de dimensão K mais 1 por 1. E esses coeficientes que eu tenho, a gente consegue colocar, eu vou colocar em um modelo aberto, os coeficientes estimados, né, para a gente poder interpretá-los. Mas eles são, então, referentes ao intercepto, a primeira variável preditora e a segunda variável preditora. Então, o modelo ajustado é dado por YI. Então, aqui eu estou colocando o modelo aberto, tá? Quer dizer, expandido, né? Mas, então, YI chapéu vai ser beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu X1I, mais beta 2 chapéu X2I. E no modelo ajustado, que é só uma reta, a gente não escreve o erro, tá? E aí, substituindo, né, a gente fica com 45
67 mais 0,42 vezes x1 menos 1,04 vezes x2i. E a interpretação é assim. Segundo o modelo, ajustado, nossa, mas eu tô achando... Renda... Eu não sei. Quando eu fiz essa conta, eu achei que estava errado. Eu acho que tem algum erro aqui. Deixa eu fazer no R de novo, para ver se eu digitei todos os dados corretamente, porque tá estranho esse valor do intercepto. 45? É, porque, tipo, para uma pessoa que tem 0 anos de escolaridade e 0 anos de idade, o modelo diria que 45 é... então, eu acho que eu digitei algum número errado aqui. Que unidade? A renda é número de salários mínimos. Não está fazendo sentido. Deixa eu ver aqui. Aí a gente já corrige. Eu vou ver, aí a gente faz junto, tá? Aí vocês me ajudam a conferir. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Zero idade, 0 escolaridade. Aí ele teria que passar pelo 0 mesmo, no intercepto, ou não? Não, pode ter intercepto diferente, né? Só que esse valor não está fazendo sentido. Então, eu acho que eu tenho erros nos dados mesmo. Aí vocês me ajudam a conferir. Idade, renda. Então, deixa eu projetar na tela. Ai, gente, mas se tiver erro e se tiver difícil de corrigir, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, não. A gente vai seguir e depois eu volto. Senão a gente fica a aula inteira aqui tentando corrigir. Mas eu acho que dá para corrigir fácil. Renda. 2, 3, 4... Então, 20, 10, 17, 12 e 11. Escolaridade, 6, 12, 10, 8 e 9. Idade, 28, 40, 32, 36, 34. Y, deixa eu ver se está certo a renda. Certo. X... Certo. Descobri. É o solve mesmo. Não. Nossa, tá muito estranho isso. E é engraçado que nas minhas anotações estava diferente. Aí eu fiz lá e corrigi as anotações. Mas eu acredito que está errado. Vamos ver se a gente consegue corrigir. É que é assim, né? O intercepto, ó, tá vendo? É esse valor. Mas, ó, então dados, o Y e o X. Então, vamos olhar. Dados. Deixa eu compartilhar a tela aqui na gravação também para a gente corrigir. Ó, renda 20, 10, 17, 12 e 11. Anos de escolaridade 6, 12, 10, 8 e 9. Idade 28, 40, 32,
36 e 34. Aí, eu fiz aqui, então eu renomeei, eu chamei isso daqui de Y, que é a resposta, que é a renda, e chamei isso daqui de X, e renomeei as colunas de X aqui só para não ficar com um nome feio aqui. Então, intercepto, 1, 6, 12, 10, 8 e 9, 28, 40, 32, 36 e 34. Não acho que tem nenhum errinho aqui, não, mas vou fazer de dois jeitos, tá? Então, ó, no R, eu vou fazer X transposto X, a menos 1 é o solve, vezes X transposto Y. Então, isso daqui vai me dar esse beta estimado, que é o valor que eu tinha passado lá mesmo, né? Daí, vou fazer de outro jeito. A gente pode fazer assim também, ó, com LM de Y por X. Só que como já tem uma coluna do intercepto no X, se eu fizer assim, ele vai fazer com dois interceptos. Então, a gente coloca menos 1, tá? Aí ele vai fazer... Então, sabe... Só que, deixa eu falar por que essa interpretação fica ruim. Oi? Eu fiz aqui a conta nas calculadoras para cada uma das amostras e está dando tipo, mais ou menos perto. Eu acho que é só, sei lá, talvez a amostra do está meio como um outlier, porque é uma pessoa de 40 anos de idade com a renda muito baixa. Então, sabe por que a gente tem que tomar cuidado com aquela interpretação do intercepto que eu vou fazer? E aí a gente já pode fazer o ajuste para todas as observações do jeito que você fez. Porque os dados, eles estão muito longe do zero. Porque seria assim, ó, mas é que não faz sentido, né? Porque uma pessoa com 0 anos de escolaridade e 0 anos de idade, não faz sentido ela ter uma renda de 45 salários, né? Porém, o que acontece? Como esse coeficiente aqui estimado está negativo, então, provavelmente, essa reta, ela vem mesmo com uma inclinação negativa, né? Mas, vamos lá, Peraí, Igor, que eu já vou ver o que você quer falar, tá? Eu vou fazer como o Vitor falou. Então, vamos fazer o ajustamento. Então, segundo o modelo ajustado, eu vou fazer a interpretação só desses daqui, tá? Porque do intercepto, realmente, ele está muito longe dos dados, mas seria a interpretação para 0 anos de escolaridade e 0 idade. Tá? Então, segundo o modelo ajustado, a cada ano adicional de escolaridade, só que é importante a gente escrever isso daqui, ó, fixada a idade, a renda aumenta em média quanto? 0,42. E a cada ano de idade adicional de idade, fixada a escolaridade, a renda diminui em média 1,04 unidades, né? Se for salários, é de salários. Eu vou fazer o ajustado, mas eu vou escrever na lousa o ajustado para a gente ver como que a gente calcula esse ajustado. Usar para predição. O ajustado, ele é assim, então é o modelo ajustado, né? Y no chapéu
é x beta chapéu. Então, se eu quiser o ajustado para todos os valores que eu tenho no meu conjunto de dados, eu tenho que fazer... Esqueci a tela compartilhada aqui. Eu tenho que fazer a matriz X vezes o beta chapéu. Então, eu vou fazer essa conta e a gente vai ver quanto que dá o ajustado. Então, vou compartilhar de novo. Então, fica assim. Quem que era X era essa matriz aqui. E quem que é o beta? Então, eu chamei de beta, gente, eu vou corrigir, vou chamar de beta chapéu. Porque ele é o estimado. E não é o verdadeiro valor do parâmetro, né? Então, se eu fizer x vezes beta chapéu, tenho que mostrar quem que é o beta chapéu. X vezes beta chapéu. Ele fica 19, 9, 16,5, 11,5 e 14. E quanto que era o que a gente tinha observado mesmo, né? 20, 10, 17, 12 e 11. Não tá tão longe, né? Então, era 20, o modelo ajustou como 19. Era 10, o modelo ajustou como 9. Era 17, o modelo ajustou como 16,5. Era 12, o modelo ajustou como 11,5. Era 11 e o modelo ajustou como 14. Qual que você falou que era outlier, Vitor? Eu acho que é a segunda amostra, que tem uma renda baixa. 40? Ele tem uma renda de 10 e o modelo ajustou como 9. Então, não está tão longe assim, né? Desculpa, Igor, o que você ia falar? Eu ia falar um daqueles apontamentos, tipo, será que não é porque o modelo normal não é correto? Pode ser. Visualizar se uma reta é a melhor coisa, ou, como a Lívia tinha falado também, esse modelo sem interceptos faz sentido teórico aí, né? Se ele pode performar melhor na interpretação, pelo menos. Ah, sim. A gente pode, quando a gente fizer análise de resíduos, a gente pode voltar nesse modelo e ver, sim, se o sem intercepto é melhor. Aqui, como eu tô... Deixa eu ver se ele faz a continha. Vou chamar de fit o LM de Y por X. Só que como eu já tenho um intercepto lá, então eu vou colocar menos 1. Se eu não deixar, se eu colocar só Y por X, gente, ele vai ajustar 2 interceptos, tá? Você quer fazer agora um modelo sem intercepto aí? Então, aí a gente teria que voltar e redefinir a matriz. O que eu queria aqui... Não dá só para colocar aquela dados 3 a 4, igual você fez ali? Antes do dá sim. O que eu queria ver aqui é se ele me dá um summary desse fit para a gente olhar o R quadrado, que eu ainda vou definir, né? Mas olha só. Então, se eu colocar um summary para esse fit, ele vai colocar as estimativas, né, do intercepto, da escolaridade e da idade. E ele está com R2 ajustado, que R2 a gente vai falar daqui a pouco, né, formalmente, mas ele é o coeficiente de determinação do modelo. E quanto mais próximo de 1, teoricamente, é melhor, mas ele não é necessariamente um indicativo de que esse é o melhor modelo, tá? Mas, assim, o R2 ajustado não está ruim, ele está 97,27. Se a gente quiser, para testar, usando só esse critério, a gente pode fazer uma... Então, vou ajustar aqui, ó, modelo sem intercepto. Então, eu vou fazer esse fit aqui com menos Y por X
É que eu tenho que colocar o -1, porque senão ele vai colocar um intercepto. E aí, na hora de definir a matriz aqui, eu vou chamar de x1. E eu não vou colocar o intercepto aqui, que é essa coluna inicial. Na verdade, vai ser só dados 3, 4. Ah, só que por algum motivo ele pediu para eu colocar as matrix, né? Porque eu fui sem as matrix e deu problema. Ele não estava entendendo como matriz. Então, aqui, x1, call names, escolaridade e idade, fit e summary. Nossa, deu exatamente o mesmo? Não é possível. É porque, desculpa. Muito bem, vou chamar de fit 1. Certo? Então, piorou. Tá vendo? Piorou, tá? Então, assim, isso é uma lição pra gente de que a gente não deve, antes de ajustar o modelo, falar assim, o modelo sem intercepto é melhor, tá? Pode ser, pode não ser. A gente verificou que pelo R2 é melhor colocar o intercepto. Só que tem esse problema, ó. Olha onde estão os dados. A escolaridade está em 6, 12, 10, 8, 9. E a idade está lá em 28, 40, 32, 36, 34. O modelo de regressão linear, a gente não pode extrapolar ele para muito longe de onde estão os dados mesmo, né? Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, eu tenho um x1, um x2, e aqui eu tenho os dados, digamos aqui. E aí a gente fez uma reta, na verdade é um plano, né, de regressão aqui. E se eu extrapolar isso daqui para a origem, e aí eu tenho aqui o eixo y, né? Se eu extrapolar isso daqui para a origem, certamente ele não vai ficar adequado. Vocês viram que ele vai trazer para cá, ó, lá para o 45, né? Então, ele não vai ser adequado para extrapolação muito longe de onde estão mesmo os dados. Aliás, gente, que modelo nenhum a gente consegue extrapolar para muito longe, tá? Porque ele fatalmente vai ficar ruim. Então, vamos ficar com o modelo com intercepto mesmo. E aí, depois, a gente vai falar dos resíduos. O que é o resíduo? É a diferença do observado para o ajustado. Aqui, ó, o resíduo é 1, meio e -3. Então, a última observação é a que tem o maior resíduo, na verdade. Tá? Aqui era 14, quer dizer, ele... O que tem a última observação? Ele tem 34 anos, 9 anos de escolaridade e a renda é 11, né? E ela foi ajustada como 14. Então, quer dizer, com essa idade mais avançada e anos de escolaridade não muito baixo também, era esperado que ele tivesse uma renda maior, tá? Bom, então esse é o exemplo de um modelo linear, ainda sem esgotar, né, todas as possibilidades de análise que a gente teria, tá? Porque a gente ainda teria uma análise de resíduos e a gente vai fazer mais para frente. Bom, para esse estimador, gente, beta chapéu igual a x transposto x a -1 x transposto y, a gente não precisou de suposição de normalidade, tá? Esse é o estimador de mínimos quadrados do beta. Aí hoje a gente vai fazer o estimador de máxima verossimilhança. Então lembra onde a gente está? A gente está na inferência sobre um modelo linear, no caso mais simples, e aí a gente já fez o estimador de mínimos quadrados. Então, esse daqui é o estimador de mínimos quadrados. Só uma coisa, se a gente... Vamos fazer um plot aqui, eu vou pegar do fit 1. Só para vocês verem... Eu queria colocar isso tudo em um só. Mas, assim, para um modelo que vocês ajustarem com LM, se você colocar um plot do modelo, ele vai fazer o resíduo, né?
ele vai fazer um Q norme, e aí esse resíduo 5 aqui, qual que é esse resíduo? Ah, é que ele está padronizado, né? A gente não padronizou, a gente viu só o puro. Mas ele é observação 5? Ele é observação 5, tá certo. Uhum, é assim. Depois a gente faz. Depois tem alguns outros gráficos de resíduos aqui e tem os pontos de alavanca também. Mas depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse ajuste, tá? Agora a gente vai fazer o estimador de máxima verossimilhança. E vocês já sabem, né, lá de modelos de regressão, que o estimador de máxima verossimilhança de beta também vai ser x transposto x a menos 1 x transposto y. Na verdade, a conta que a gente faz é muito parecida com aquela que a gente já fez, tá? Então, mas vamos fazer aqui. E aí, gente, a gente está no modelo mais simples agora, né? Porém, quando a gente for para aqueles modelos do tipo autorregressivo, lembra que eu falei para vocês? O autorregressivo, a gente vai trazer para o problema inicial. Então, a gente vai fazer uma transformação nas variáveis e vai trazer para esse problema mais simples. Então, tudo que a gente está fazendo aqui vai servir de alguma forma também para os modelos mais complicados do tipo modelo autorregressivo. Tá? Então, aqui, ó, continuamos na estimação pontual e vamos ver o estimador de máxima verossimilhança. Para o estimador de máxima verossimilhança, a gente precisa fazer suposição de distribuição, né? E o que a gente vai supor é a normalidade. Então, aqui supomos que y dado x tem distribuição normal, com média x beta e variância sigma 2, identidade. O que é equivalente, né, a supor modelo y igual a x beta mais epsilon, com epsilon normal, média 0, variância sigma 2, identidade. Que a gente viu na aula passada, tá? Bom, qual que é o procedimento para obter o estimador de máxima verossimilhança? A gente precisa escrever a função de verossimilhança. E isso aqui é para qualquer modelo que vocês forem fazer, tá? Então, como que é a função de verossimilhança? Vai ser um L dos betas e do sigma quadrado, dado que eu observei os Ys e os X. E aí eu tô colocando minúsculo aqui para dizer que eu observei, na verdade, o X pode continuar sendo matriz, né? Mesmo que, porque o X é sumido fixo, né? Bom, aqui, gente, vai entrar a normal multivariada, tá? Então, a densidade, né, que é 1 sobre 2π sigma quadrado elevado a n sobre 2, vezes exponencial de menos meio y menos x beta transposto y menos x beta, só que tem um sigma 2 aqui embaixo. E aí seria essa função que a gente tem que derivar e igualar a zero para encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Então, essa daqui é a função que a gente quer maximizar,
nesse caso. E uma das formas de maximizar ou de encontrar o máximo, é derivar igual a zero, derivar de novo e mostrar que a derivada segunda é menor do que zero. Bom, acontece que a gente tem dois parâmetros aqui, beta e o sigma quadrado, tá? Então, desenvolvendo isso, eu não vou fazer as continhas, mas é basicamente... a gente poderia calcular o log antes, né? O log vai facilitar. Não sei se vocês lembram disso, né? Quando a gente tem uma função de densidade que envolve exponenciais, derivar igual a zero vai dar um pouco mais de trabalho do que se a gente derivasse igualasse a zero o log da verossimilhança, tá? Porque o log, ele dá uma linearizada nas coisas, especialmente quando a gente tem expoentes, exponenciais, né? Então, a gente considera o log da verossimilhança. Log de L de beta e sigma quadrado, dado y e x. Como que fica esse log aqui? Bom, primeira coisa, o log do produto é a soma dos logs. Log de 1 sobre 1, 1 sobre 2 π sigma quadrado elevado a n sobre 2, fica assim, ó, menos n sobre 2 log de 2π sigma quadrado. Menos, por quê? Porque daí é log de exponencial, menos 1 sobre 2 sigma 2. E aí vem aquela parte de dentro. Y menos x beta transposto y menos x beta. E aí, derivar isso daqui é mais fácil do que derivar a função de verossimilhança original, tá? Então, derivando e igualando a zero, eu vou colocar os passos, mas a gente não vai fazer, porque é muito parecido com o que a gente fez antes. Derivando o log de L em relação a beta, igualando a zero. E derivando o log de L em sigma 2 igualando a zero, nos leva a beta chapéu na verdade, teria que mostrar que a derivada segunda é menor do que zero também, tá? Eu vou colocar aqui, porque senão não fica completa a nossa análise. A gente tem que igualar isso daqui a zero, derivar o log de L em relação a sigma 2 igualar a zero. Aqui é vetor. E teria que mostrar que a hessiana, que é a matriz de derivadas segundas, é negativa definida, tá? Isso tudo aqui nos leva a beta chapéu de máxima verossimilhança, que adivinhe, x transposto x a menos 1, x transposto y. Mesmíssima expressão do estimador de mínimos quadrados. Só que a gente tem a expressão do sigma 2 chapéu de máxima verossimilhança, que é y menos x beta transposto y menos x beta dividido por n. E aí, gente, com o que se parece isso daqui, ó? Se parece com soma de quadrados do resíduo dividido por n. Se parece com um quadrado médio do resíduo. Por que resíduo, Sibeli? Ó, quando eu... Desculpa, gente, faltou um chapéu aqui, que é muito importante, porque senão a gente tem um parâmetro desconhecido. Lembra que a gente fez o ajustado? Que era y chapéu igual a x beta chapéu? Isso é o ajustado. O que é o y? É o observado. O que é y menos o y chapéu? É o resíduo. O que é y menos y chapéu transposto? Y menos y chapéu é a soma do quadrado do resíduo. E se eu dividir isso daqui por n? É o quadrado médio do resíduo, tá?
Então, quando a gente vem aqui, né, e ajusta o modelo, e olha o summary desse fit, eu quero o summary do fit normal. Ele deu. Convertir. Se eu quiser direto uma estimativa para o sigma quadrado, vai ser isso daqui ao quadrado, tá? Porque ali eu tenho o erro padrão residual, né? Então, se eu quiser calcular matricialmente, como que a gente vai fazer? Então, eu vou deixar o modelo com intercepto, né, que ele ficou melhor. Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui, no estimador de máxima verossimilhança, a estimativa do sigma quadrado fica, então, sigma 2 chapéu. Vamos fazer pela fórmula, tá? Então, fica y menos x beta chapéu transposto, então, vou pôr o transposto aqui, vezes y menos beta chapéu, e ainda tem que dividir por n, né? Então, divide, divide. Quem que é n? N é n, eu vou pôr n mesmo, e aqui em cima eu vou dizer quem é o n. N é o número de linhas da matriz X, que é 5. E aí o sigma quadrado chapéu fica 2,3. Ah, então, na verdade é aquele lá mesmo, né? Eu falei que era o quadrado, mas não. 2,3. Ele é... Será? Erro padrão de verdade. Mas por quê? Porque esse que está implementado aí não é o de máxima verossimilhança. Ele está dividido por n-1. Porque qual que é o problema? Esse daqui, gente, o beta chapéu de máxima verossimilhança, ele é não viesado. Ele é não viesado para beta. Só que esse daqui é viesado. Dividido por n é viesado. E o que ele calcula ali é com n-1. Ele é viesado para sigma 2. Eu vou relembrar o que é viesado. Mas basicamente o valor esperado dele é igual ao parâmetro que ele quer estimar. O valor esperado desse não é o sigma quadrado, tá? Se a gente dividir, então esse é o estimador de máxima verossimilhança. Aí eu vou colocar aqui um comentário, depois eu preciso lembrar de salvar isso daqui. O sigma chapéu é viesado. A gente é tão ruim mexendo no teclado. Viesado para sigma 2. O não viesado é com n-1 no denominador. Então, se a gente quiser o não viesado, eu vou chamar ele de sigma quadrado chapéu não viesado. Tem que dividir por n-1. E aí... Não, né? Y menos x beta chapéu. Então, não é nenhum dos dois. Dividido por n-1. Ah, tá.
Deixa eu só pensar aqui, desculpa, gente. Não, também. Porque eu tô pensando aqui. Deixa a gente chegar mais no resíduo, que agora eu pensei que era em -2, mas não é, não. Deixa eu ver minhas notas aqui, peraí. Não viesado. Soma de quadrados do resíduo. É N, será? Menos K menos 1. Mas aí vai ficar pior ainda. N menos K2 menos 1. É melhor a gente chegar lá mesmo. Tá, acho que cheguei, gente. 2.4 2.398 ao quadrado. É isso mesmo. É porque eu não falei ainda para vocês, mas aqui, ó, tem que ser N menos K menos 1 para ser não viesado. E aí, a estimativa do sigma quadrado chapéu é 5,75, que é o quadrado do que aparece lá, que lembra que eu tinha falado para vocês? Que esse é o erro padrão residual. Mas o erro padrão é a raiz do quadrado, da soma do quadrado do resíduo, tá? Então, na aplicação, esse daqui ele vai ser viesado, né? Ele deu 2 e alguma coisa. O não viesado, a gente vai ver daqui a pouco por quê, tá? Tem a ver com o posto da matriz. Vai ser N menos K menos 1, porque aqui a gente tem duas covariáveis, tá? Ai, desculpa, gente, eu acho que ficou um pouco confuso, mas daqui a pouco a gente vai deixar claro tudo isso, quando a gente for falar das somas de quadrados, tá? Deixa eu só... Isso. Então, vamos parar aqui, né, do viesado, e aí a gente vai ver as propriedades agora do beta-chapéu. Depois, a gente vai fazer as somas de quadrados. E aí, a gente vai ver por que é N menos K menos 1, tá? Então, vocês já devem ter visto isso para quem viu o modelo de regressão múltipla, né? Ok. Vamos lá. Então, ó, então, qual que é a diferença, né? Se for de máxima verossimilhança, eu tenho que supor uma distribuição para o erro, que aqui a gente está supondo normal. Se não fosse normal, a gente ainda conseguiria obter o estimador de máxima verossimilhança, mas essa densidade ia mudar, tá? Porque o de máxima verossimilhança sempre depende da distribuição. Essa distribuição aqui, gente, ela é N variada, e essa daqui é N variada, né? Então, ela é multivariada, por isso que a gente usa a densidade multivariada. Então, relembrando, né, o que é estimador não viesado de beta? A gente faria o valor esperado dele e verifica se o valor esperado é o próprio beta. Se for, ele é não viesado. E o valor esperado desse daqui não dá o sigma quadrado, por isso que ele é viesado. A gente vai fazer isso agora, tá? Propriedades do beta-chapéu. Lembrando que aqui está para o modelo mais simples, mas daqui a pouco vai ser para o modelo mais geral. Em algum momento eu chamei alguma coisa de A, eu acho, que era estimação de beta. Agora, propriedades de beta-chapéu. Então, o beta-chapéu, tanto de máxima verossimilhança como de mínimos quadrados, a expressão dele é x transposto x a menos 1, x transposto y. Se a gente olhar para essa expressão, a gente vai ver que ele é uma forma linear de y, né? Então, veja bem, o y é o vetor de dados. Eu vou multiplicar por essa matriz aqui, x transposto x a menos 1, x transposto,
E isso é uma forma linear de y, né? Então, a primeira propriedade é o beta chapéu é linear em y, né? Então, a gente poderia escrever assim, ó, beta chapéu é uma matriz A vezes y, em que A é x transposto x, A menos 1, x transposto. Vem também que o valor esperado de beta chapéu é o valor esperado daquela forma linear, né? Que é x transposto x a menos 1, x transposto y. E a gente já viu que isso daqui sai do valor esperado, só que ele tem que sair à esquerda, tá? A gente já viu, né? Propriedade de valor esperado. Tá, então esse daqui vai ficar x transposto x a menos 1, x transposto esperança de y. Mas quem é o valor esperado de y? Então eu coloquei lá atrás que o valor esperado de y era x beta. Então a gente fica com x transposto x a menos 1, x transposto x beta. E aí eu tenho, lembra que a gente está no caso de matriz de planejamento de posto completo. Então essa daqui tem inversa. E aí eu fico com essa daqui a menos 1 vezes essa daqui, que dá identidade, que dá beta. Então a gente saiu de valor esperado de beta chapéu e chegou que é beta. Portanto, o beta chapéu é não viesado para o beta, tá? Então, aqui, ó, da identidade, esse daqui. Portanto, beta chapéu é não viesado para beta, tá? Porque o valor esperado dele... Lembra, gente, de uma coisa? Que entidade que é beta? Ele é um vetor de parâmetros. Ele é fixo e desconhecido. É ele que a gente quer estimar. Ele mora na população. Que entidade que é o beta chapéu? É um estimador, é uma variável aleatória. Ele vai assumir valores, né, calculado a partir da amostra, tá? Então, ele mora na amostra. A gente está usando a amostra para estimar alguém que está na população. E a gente viu que o valor esperado dele... Então, como ele é uma variável aleatória, a gente pode calcular o valor esperado dele. E o valor esperado dele é o próprio vetor de parâmetros. Portanto, ele é não viesado para estimar o beta. E a gente consegue também, da mesma forma, calcular a variância dele. Então, a variância... Porque lembra que as nossas estimativas, elas não devem ser só pontuais. A gente deve ter uma medida de variabilidade das nossas estimativas, né? Porque não adianta eu falar para vocês assim, olha, o salário médio estimado do cientista de dados em início de carreira, outro dia a gente viu com os alunos da outra turma, é R$7.000. Esse é o salário médio estimado do cientista de dados em início de carreira. Significa que todo mundo vai ganhar 7 mil? Não. Vai ter gente que vai ganhar 10 mil, vai ter gente que vai ganhar 5 mil, né? Vai ter gente que vai ganhar 15 mil. Então, eu preciso de uma medida de variabilidade da estimativa também, né? Eu preciso de uma estimativa intervalar. E quem que me dá essa estimativa intervalar sobre o beta? É a variância, tá? Então, a gente calcula a variância do beta chapéu. Só que a gente vai calcular matricialmente. Essa vai ser a propriedade 3. Variância do beta chapéu é a variância de x transposto x a menos 1, x transposto y.
E a gente viu que a constante, ela sai da variância ao quadrado. Só que no caso matricial, ela vai sair para cá, do jeito que ela tá, e para cá, transposta. Então, ela vai sair assim, ó. Ó, gente, isso daqui é um... Vou tirar esse parênteses que acho que não precisa. Isso daqui é um A vezes Y. Então, vai sair o A para a esquerda, que é x transposto x, a menos 1, x transposto, variância de y, e vai sair o A transposto para o lado de lá. O que é o A transposto? É isso daqui transposto. A gente vem transpondo da direita para a esquerda, lembra? Então, vai ficar x transposto x a menos 1. E x transposto x é simétrica, né? Então, x transposto x a menos 1 também é simétrica. Tudo bem, pessoal? A propriedade é essa daqui, ó. Variância de AY é A variância de Y A transposto. Tá? É o geral... Eu passei mesmo as propriedades da variância para vocês? Essa propriedade eu passei? Acho que sim, mas pode estar no slide, né? Então, porque assim, ó, quando a gente está no caso unidimensional, a constante sai ao quadrado. Só que como é matricial aqui, não vai sair ao quadrado, ela vai sair para cá do jeitinho que ela está aqui. E para a direita, transposto. Isso daqui vocês vão ver de novo em análise multivariável, tá? Então, sai do jeitinho que está para a esquerda e transposto para a direita. Daí, o que é o transposto dessa A aqui? Vem transpondo da direita para a esquerda. X, que multiplica x transposto x a menos 1. Mas quem que é a variância de y? A gente escreveu lá na primeira lousa. É sigma quadrado identidade. Então, como é sigma quadrado identidade, vai sair o quê? Menos 1 x transposto. Essa é a primeira parte. Sigma quadrado identidade. Esse sigma quadrado eu vou poder trazer para frente, eu vou trazer daqui a pouco, e aí fica o que tinha do lado de lá. Gente, fazer essas continhas aqui é uma coisa que vocês não aprendem com o ChatGPT. É uma coisa que a gente vai fazendo, que a gente vai ganhando habilidade de fazer. Então, se vocês não estiverem acompanhando, refaz de novo, né? Ótimo. Refaz em casa, tá? Vê se entendeu tudo direitinho. Então, aqui, o sigma quadrado é um escalar, ele pode sair aqui para frente. A identidade pode sumir aqui. Então, o que eu fico? Eu fico com... Eu vou tirar o sigma quadrado para o lado de lá, tá? Você pode tirar para qualquer lado, não tem problema. Fico com esse daqui, e esse daqui. E o sigma quadrado. E aí um desses daqui cancela com o outro, da identidade. E a gente fica com x transposto x a menos 1 sigma quadrado. Essa é a variância dos betas. Tanto faz, tá? Pode colocar o sigma quadrado na frente ou atrás. Vejam se está tudo bem. Tudo bem? Isso vai dar uma matriz. Uma matriz. Isso, por quê? Porque o beta, ele é um vetor. E aí, o que acontece? Isso pode ser uma matriz cheia, tá? E o que tem nessa matriz? Tem os elementos de x.
E o beta não é o que relaciona y com x? Então, a variância dos betas, ela está relacionada com a inversa da matriz x transposta x. Tá? Então, gente, se desse para a gente fazer tudo isso olhando no espaço, ficaria uma coisa super interessante, né? Eu acho que eu até tenho uma interpretação que é a seguinte: Geometrical Interpretation of Linear Model. Eu sei que tem um livro, e aí se eu não achar aqui, eu vou trazer do livro para vocês. Essa daqui que eu gosto, ó. Então, o que é o modelo linear? Nesse plano azul, a gente tem o espaço das colunas de x. No espaço, né? Então, nesse espaço de dimensão mais 1, a gente tem os dados observados. Quando a gente traz o observado para o ajustado, o que a gente faz? A gente faz uma projeção. Então, a gente pegou o observado, a gente projetou no espaço gerado pelas colunas de x. E o que é o resíduo? O resíduo, isso daqui é multivariado, é múltiplo, né, na verdade. Poderia ser, tipo, o problema que a gente está lidando aqui mesmo. Tem um vetor de observações, projetei ele no espaço gerado pelas colunas de x, calculo a diferença do observado para o ajustado, e isso vai ser o resíduo, tá? Então, y menos y chapéu, tá? E aí, gente, depois a gente vai decompor a soma de quadrados, né? E a gente vai escrever coisas parecidas com isso daqui, ó. Porque eu vou decompor uma soma de quadrados total em soma de quadrados do resíduo e outras somas de quadrados, tá? Então, é como se eu saísse da origem, aí eu venho um pouquinho para cá, venho um pouquinho para cá e chego no meu vetor original. Tá? E o beta chapéu? O que é o beta chapéu? Né? Então, o beta chapéu, se ele é linear em y, então ele é um vetor que contém combinações lineares de y. Né? Então, vamos olhar de novo quem que é o beta chapéu. É esse daqui, né? Ó. Beta chapéu é isso daqui vezes y. Aí, quando eu escrevi que ele é um A vezes y, quando eu escrevi que ele é uma matriz A vezes y, e ele tem dimensão K mais 1 aqui no nosso problema, né? K mais 1 por 1. Então, essa matriz A aqui, o que ela está fazendo? Ela está fazendo combinações lineares de y, né? Então, ela está pegando os y e está combinando aqui, pegando a primeira linha dessa matriz A, vai fazer a primeira combinação linear dos elementos de y. A segunda linha vai fazer outra combinação linear dos elementos de y. A outra linha vai fazer a combinação linear dos outros elementos de y, tá? Então, se a gente tem um vetor no espaço, o beta chapéu, ele vai trazer o y para um espaço de dimensão menor, né? Porque o y, ele era n por 1. Essa matriz aqui, ó, ela vai ser K mais 1 por 1. E o resultante vai ter dimensão K mais 1 por 1. Então, eu estava no espaço n-dimensional, de n observações, e eu trouxe para um espaço menor, de dimensão menor, que tem dimensão K mais 1 por 1, tá? Então, é bem... Dá para fazer uma interpretação geométrica
desse modelo linear, o que ele está fazendo, né? E aqui, então, a variância do beta-chapéu está relacionada com a inversa da matriz X transposta X. Mas os elementos fora da diagonal seriam covariâncias, tá? Por quê? Ele é de dimensão K mais 1 por 1. Então, vamos lá. Vou andar um pouquinho mais aqui para responder a sua pergunta. Então, se a variância dele é X transposto X, vamos ver qual que é a dimensão dele. Então, se... eu não queria chamar de A de novo, porque senão vai ficar confundido. Então, X transposto X a menos 1 for essa matriz aqui, ó, A00, A01, A02, A10, A20, que ela é simétrica, né? Eu vou colocar o mesmo, tá? Porque ela é simétrica. Então, A01, A02, A11, A12, A12, A22. Então, se essa matriz tem essa cara aqui, por que eu coloquei só até 2, hein? Podia, num caso geral, ir até K, né? Vou colocar uns 3 pontinhos aqui, ó, para ele ir até K. Então, tananã, 0K. Tananã, 1K. Tananã, K. 1K. 0K. Seria K no caso, né? É K mais 1, né? Ela é K mais 1 por K mais 1, porque eu tô começando do zero por causa do intercepto, né? Porque K é o número de preditoras. E o 0 seria correspondente ao intercepto, né? Tá certo ou não? Desculpa, fiz alguma coisa errada, né? Ao contrário, alguma parte. Não tá, é porque ela é simétrica. Tá? Ela é simétrica, então eu comecei a escrever trocando os índices, mas como ela é simétrica, então fica assim, tá? Então, se X transposta X a menos 1 é essa matriz cheia aqui, então como que é a covariância entre beta chapéu I e beta chapéu J? Então, ó, o beta chapéu, ele é um vetor e ele tem matriz de variância e covariâncias, uma matriz. Então, como que é a covariância de beta chapéu I com beta chapéu J? Ela vai ser esse elementinho IJ que multiplica o sigma quadrado. Então... Nesse caso, Oi. Os betas não são vetores, né? São só componentes do vetor beta. Isso. Obrigada, Ivy. Isso mesmo, eles são só os componentes, né? Então, ela é uma matriz cheia. E quando que eles são não correlacionados? Porque eu não falei da normalidade ainda, mas eu já vou falar. Eles vão ser não correlacionados se os elementos fora da matriz, fora da diagonal principal, forem todos iguais a 0. Tá? Então, se A e J igual a 0, o beta chapéu I e o beta chapéu J são não correlacionados. Só que a última propriedade que eu vou colocar aqui, que daí a gente vai parar, é que a gente também tem normalidade no beta chapéu. Por quê? Porque o beta chapéu é linear em Y e o Y é normal. Gente, grande parte desses resultados vocês vão precisar de novo em análise multivariada, tá? Então, inclusive, recomendo... Eu já falei para vocês que eu tô doida para pegar essa disciplina, né? Mas, assim, tudo isso que a gente está fazendo aqui
Tudo isso não, boa parte vai ser usado lá também, tá? Então, para fazer, por exemplo, análise de componentes principais. Se os dados tiverem normalidade, as componentes principais também vão ter normalidade. Daí você pode fazer também inferências sobre as componentes principais. Vai ser parecido com o que a gente tem aqui, tá? Então, a última propriedade antes da gente parar é o seguinte, ó. O beta-chapéu, ele é linear em Y, né? Que ele é x transposto x a menos 1, x transposto y. E o y, dado x, tem distribuição normal. Então, o beta-chapéu tem distribuição normal. Com que média? Com média beta, né? Que a gente calculou o valor esperado dele. Média beta. E com que matriz de variâncias e covariâncias? X transposto x a menos 1, sigma quadrado. Tá? Então, para fazer uma estimativa intervalar de beta, a gente pode usar a normal, multivariada, tá? Então, isso... Assim, podemos obter, usando a normal, estimativa intervalar de beta. Lembrando, gente, que o parâmetro é quem eu quero estimar, o beta. A estimativa pontual é essa daqui. Beta-chapéu é isso daqui. Estimativa pontual. É pontual, mas é no espaço, né? É um vetorzinho. Agora, se eu considerar a distribuição dele, aí a gente pode construir uma estimativa intervalar, que não vai ser tão imediato. Por quê? Porque isso daqui é uma normal multivariada, né? Ela tem dimensão K mais 1 por 1. Mas adivinha como que vai ser a estimativa intervalar, tá? Que tem distribuição normal, a gente já viu que as curvas de nível da normal são, vou falar um termo aqui, mas já é uma coisa mais avançada, que são elípticas, tá? E aí aqui, ó, a gente tem, então, o beta-chapéu, que é a estimativa pontual, e a gente pode construir com esses elipsoides aqui, elipsoides de confiança, tá? Porque aí eu não vou falar simplesmente o salário médio do cientista de dados. Aí eu posso falar o salário e a... Sei lá, imagina que é multivariado. Imagina que você tem o salário e algum benefício, por exemplo, multivariado. Com um elipsoide de confiança, tanto e tanto. Então, o salário médio do cientista de dados em início de carreira estimado é R$7.000, com um erro padrão de 3.000, né? Que seria a estimativa, seriam os pontos percentuais para mais e para menos, né? Bom, eu vou parar para vocês poderem bandejar, né? E aí, gente, a gente vai continuar na terça que vem. Vocês têm grupo da disciplina? Se tiver, manda lá no grupo, que é quinta-feira, que não vai ter aula, porque eu não vou estar aqui. Eu vou tentar lembrar de mandar, gente, mensagem, mas se eu esquecer, me ajudem a lembrar, tá? Então, até a semana que vem, boa semana para vocês. Gente, se tiver... Eu acho que não deve estar difícil para vocês, porque assim, a gente fez até agora produtos matriciais e tal, mas se tiver difícil, vai refazendo as contas, né? Essa é uma disciplina a princípio